Brasil atualmente estão desperdiçados aproximadamente 39 mil toneladas de alimento, quantidade suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros. Somos o 6º país no mundo com maiores índices de subnutrição mundial. Aproximadamente 65 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, o que prejudica a sua saúde física, mental e social. Buscando discutir esse problema, viemos até a ONG Banco de Alimentos conversar com Luciana Quintão, sua fundadora e uma grande líder. Sempre fui uma pessoa preocupada com as questões sociais, desde pequena, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, nunca gostei de ver animalzinho sofrer, ou criança sofrer, de pequenininha, e fui crescendo com esses sentimentos, né? Aí fiz faculdade de economia, né? E eu comecei a perceber que, na realidade, as coisas são como são porque a gente deixa que as coisas fiquem assim, na verdade, porque a gente não atua, porque nós somos a 6ª economia do mundo, mas já há bastante tempo que nós éramos a 8ª, a 9ª, ou seja, nós temos bastante recursos financeiros, naturais, etc., né? Por que tem tanta miséria? Porque a gente realmente, enfim, a gente deixa com que isso aconteça, seja através dos nossos políticos que não trabalham adequadamente, ou da sociedade mesmo que não exige mudanças, né? E eu acho que, na minha opinião, é uma situação insustentável. E a justiça está dentro de nós, né? Eu acho que um pouco idealista, né? E só depende de nós promovermos o que a gente acha justo ou não. Então, por ser economista, por ter que ter uma empresa para poder viver, etc. e tal, eu quis trabalhar uma questão que fosse mais universal, que eu tivesse condições de trabalhar, que é a questão da fome, do combate ao desperdício. Porque geralmente quem começa a fazer esse tipo de trabalho ou teve um filho doente, né, ou se fizeram alguma área de saúde, ou é religiosa a ponto de fazer alguma coisa nesse sentido. No meu caso não, sou só uma cidadã que acha que as coisas não estão batendo e que queria fazer a diferença, né? O Brasil é o 4º produtor mundial de alimentos. E o 6º em subnutrição. De um lado, um país rico, mas com 75 milhões de pobres e miseráveis. De cada 10 toneladas de alimentos produzidos, 6 vão para o lixo. E só 4 chegam à mesa do brasileiro. Todo dia, 39 mil toneladas de alimentos são jogadas fora. O que daria para alimentar 19 milhões de pessoas por dia? Isso é grave. No mundo, a cada 5 minutos, uma criança morre por não ter o que comer. Contra a fome e o desperdício, foi criada a ONG Banco de Alimentos. Além de evitar o desperdício, dá para ensinar maneiras de aproveitar melhor os ingredientes. Quanto mais essa ideia der frutos, melhor será a vida de milhões de pessoas. Não fique aí plantado. Seja maduro e participe. Entre no nosso site. Banco de Alimentos. Buscam de sobra e entregam de falta. Liderança. Define o processo da influência que se tem sobre as outras pessoas, incentivando-as de modo a trabalharem com entusiasmo por um objetivo comum. Fomos até o mercado municipal, ver o que a auxiliar administrativa Pamela Nogueira, que além disso é vegetariana, tem a dizer da atual questão do desperdício de alimentos no Brasil. Eu acho o erro tamanho. Nossa, eu acho horrível. Até assim, na minha casa é uma coisa que eu estou tentando mudar, e acho que a nossa geração já é um pouco mais consciente, mas tem gerações que desperdiçam muito, muita
há 15 anos atrás, foi no momento que eu tive um diálogo interno comigo mesma, onde eu me perguntava se eu ia fazer alguma coisa ou se eu ia continuar só pensando sobre as coisas que não estavam certas, né? Ainda bem que eu tomei essa decisão, porque hoje, passados quase 15 anos, nós já damos mais de 4 milhões de pratos de comida, e a gente sabe que a gente foi uma semente em relação a essa questão. É claro, o Betinho foi uma pessoa que falou muito sobre a fome e tal, né? Mas a questão do desperdício era uma questão que praticamente não era mencionada, né? E a gente sabe que a gente teve assim fomos precursores nesse sentido, e várias outras pessoas se mobilizaram, se incentivaram depois que ficaram sabendo do nosso trabalho, e até já está indo para a mídia, etc, para as escolas, de uma forma até espontânea, onde até a origem já não é mais a gente, mas começou assim, né, como um castelo de cartas que vai subindo, vai crescendo, né, e vai expandindo. A gente trabalha de 3 formas, distintas e interligadas. A primeira forma é através da colheita urbana, que faz o quê? Ela colhe alimentos que seriam jogados no lixo só porque não foram vendidos. Então esses alimentos são na realidade sobras de comercialização, né? Eles não foram vendidos, não foram comercializados, teriam lixo como destino. A gente passa receptando esse alimento, recolhendo pela manhã e entregando à tarde para as entidades beneficiadas, né, pelo nosso programa, que atendem a 22 mil pessoas. Então a gente consegue complementar a alimentação de 22 mil pessoas por dia. E por mês a gente arrecada por volta de 44 toneladas de alimentos, né? Essa é a primeira forma de ação. A segunda forma de ação são ações profiláticas voltadas para as entidades assistidas. Então a gente ensina como manipular corretamente os alimentos, como armazenar, como usar integralmente para não haver um segundo desperdício, né? As cascas, tal, as sementes. Vocês sabem que elas são denominadas partes não convencionais, e até pouco tempo atrás elas eram jogadas no lixo diretamente, e hoje tem gente que já começa a reverter esse processo, mas ainda é o que prevalece. Então a gente precisa reverter com mais intensidade esse processo, começar realmente a comer essas partes que é onde está uma parte dos nutrientes, as minerais, vitaminas, etc, né? E que jogadas no lixo ainda vão criar efeito estufa, vão contaminar o solo, quer dizer, uma coisa que não faz muito sentido, né? E a terceira forma de ação é aquela ação voltada então para as pessoas que não têm fome de comida, né? Se a gente pudesse colocar uma imagem, mas são pessoas que, pela omissão ou pela falta de conhecimento, fazem com que as coisas continuem exatamente como elas estão, né? Então, nessa terceira forma de ação, a gente dá palestras, a gente faz cursos em empresas, a gente edita livros que vão ser comercializados em livrarias. Eu tenho um projeto que é para as escolas, que chama Alimentando a Transformação Social, que vai do maternal ao terceiro colegial. Cada série a gente fala de um tema, então a gente começa no maternalzinho com os doutores da alegria até o primeiro ano, fazendo oficinas atrapalhadas, eles fazem bolo com casca de banana, etc. E tal, vamos no crescente até falar sobre política no terceiro colegial. Né? Nesse programa, vimos que, no Brasil, são desperdiçados 39 mil toneladas de alimentos por dia, quantidade esta suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros, com as 3 refeições básicas. Vimos também que somos o 6º país com maiores índices de subnutrição no mundo, e contamos com 65,8 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Além disso, conhecemos a ONG Banco de Alimentos e falamos com a sua presidente, Luciana Quintão, que nos contou um pouco dela. A ONG promove ações contra o desperdício de alimentos e a fome. Atualmente, o Banco de Alimentos atende 51 instituições, alimentando 22 mil pessoas diariamente.
Ai, liderança pra mim. Olha, esse negócio de falar que tem uma certa... que os líderes trazem esse germe inatos é verdade, assim. Eu também tenho isso, assim. A gente quer fazer e faz. Não tem muito, entendeu? Tem que arregaçar as mangas, ter disponibilidade, força de vontade. Não é fácil, tem momentos que desanima. Então, é uma coisa que você não poderia ser diferente, sabe? Você pega uma causa e você realmente... aquilo faz parte de você. É interessante, porque é isso que acontece. Agora, talvez fosse interessante a própria educação gerar mais líderes, né? Preparar melhor as pessoas para serem líderes no bom sentido, né? Porque os líderes realmente eles transformam, eles tendem a fazer com que as coisas andem mais rapidamente ou que se transformem, né? Quer dizer, quando você vê líder, você vê mudança, né? E que seja sempre pro bem, de preferência, né?